Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos analisar os preços da Bitcoin cotada em dólares para a semana que termina neste domingo, dia 21 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nesse gráfico, nós vemos que, dentro de uma perspectiva de 59 semanas, os preços continuam dentro do movimento horizontal, aliás, cada vez mais. E eles tendem a continuar dentro desse movimento, dentro dessa faixa horizontal que eles principalmente visitaram nessa perspectiva de 59 semanas. Essa faixa ela tem o fundo em um pouco acima de 5 mil dólares e ela tem o topo dela um pouco abaixo de 7.500 dólares, então vamos dizer 7.300, 7.400 dólares. Ela está oscilando a partir do centro dessa faixa para cima, o que é bastante positivo. Isso dá uma folga em caso de uma retração mais forte, porém atualmente o volume dela está bastante fraco, embora tenha ocorrido um aumento de volume da semana que terminou para a anterior, ou para as duas anteriores. Esse aumento é um aumento bem menor do que os aumentos que aconteceram cada vez que a Bitcoin apresentou um volume dentro da média, como a gente pode ver aqui na segunda semana de setembro e na última semana de agosto, tá? Nós tivemos períodos assim, inclusive também em meados de julho, tá? Então a nossa expectativa é que nós tenhamos uma movimentação bastante pequena nos preços em função do volume reduzido que a gente teve aí nessa última semana, tá? O papel está mostrando pouca força, então, e essa pouca força vai se traduzir em pouca oscilação do final de uma semana para o final da outra semana. Dentro da semana a gente não tem ideia de onde é que os preços podem circular, nem é esse o objetivo da nossa análise. A gente analisa sempre o final da semana, tá? Por quê? Porque essa é a nossa metodologia de sistemas amostrados aplicados a ativos financeiros. Bom, vamos analisar então dentro de uma perspectiva de mais curto prazo, 23 semanas, e aí nós vemos algo bastante interessante. Nós vemos aqui que a gente tem espaço para subir sim, os preços aqui de novo continuam dentro da tarja horizontal que eles principalmente visitaram dentro dessa perspectiva de 23 semanas. Ela é uma tarja distinta, tá? Ela começa aí na casa dos 6 mil dólares, tá? E termina um pouco acima dos 6.500 dólares, então ela é uma outra tarja, mas também é principal. Isso só confirma a ideia de movimento horizontal, que é quando os preços em janelas diferentes de tempo ele continua dentro da janela mais visitada, tá? Da tarja mais visitada. Isso mostra uma tendência muito forte de continuidade do que ele vem apresentando até agora. Aqui a gente nota como principal característica que ele vem sustentando uma linha de fundo em torno de 6.200 dólares. Isso é bastante importante para a moeda, porque cada vez que o preço chega ali, a impressão que nos dá é que o mercado diz estão baratos os preços, vamos comprar, e isso joga o preço um pouco mais para cima e ajuda a formar esse fundo. Até agora a força vendedora não tem sido suficiente para romper isso dali. Um comentário que eu gostaria de fazer: na semana, não essa anterior a outra, nós tivemos aquela queda bastante forte nos preços, né? Aquela queda na quinta-feira, tá? Uma queda de 300 dólares. Notem que essa queda está representada por esse segmento aqui. Isso não é nada dentro desse gráfico. É imperceptível, olhando esse gráfico, posicionar aquela queda na quinta-feira, agora 2 quintas-feiras atrás, dentro desse segmento aqui. Mas naquele momento parecia um movimento extraordinário. Será que está mudando a tendência? Não. Por isso que nós analisamos os preços da Bitcoin dentro de um espaço maior, porque eventos isolados se tornam irrisórios, o que fica evidente aqui por esse gráfico, comparado com essa queda, aqui. Não, aquele movimento não foi nada. Tá? Aqui nós tivemos uma queda que durou 2 semanas, aqui nós tivemos uma queda de 1 semana, até com volume expressivo. Aqui nós tivemos uma queda fraca, ou seja, foi um movimento pontual. Então, essa ilusão de força acontece em intervalos de tempo pequeno, e em intervalos de tempo maior a gente começa a ter um desempenho uma percepção mais clara do que de fato está acontecendo em períodos maiores, tá? E jamais se iludam, por favor, movimentos grandes se desenrolam em maiores períodos de tempo, tá? Então aqui nós vemos o que? Um espaço para subir até o topo dessa região, sim, tá? Agora notem que coisa interessante, cada vez que ele fez um fundo ele abandonou essa região,
tá? Só que aqui ele fez um movimento aqui de 2 semanas, depois ele fez um movimento aqui de 3 semanas, tá? Depois ele fez um movimento aqui de 3 semanas também, tá? Só que com amplitude menor. Aqui ele fez um movimento de 2 semanas com amplitude menor, e aqui então ele está, o que seria talvez o começo desse novo movimento, tá? A gente acredita que ele pode ser ainda menor em função desses topos descendentes aqui, tá? Não necessariamente, mas por outro lado o volume que ele tem sugere que ele tenha menos força do que esses outros, porque aqui nós temos tons mais esverdeados quando aconteceu esse rompimento, e aqui nós não atingimos essa coloração, nós ainda estamos no espectro aqui azul turquesa, aqui, tá? A gente ainda está um pouco longe do verde, dos tons mais esverdeados, então, ou seja, com menos volume ainda. A gente está abaixo aí de 0,7, 0,75, desvios padrão acima da média, dentro dessa perspectiva de 23 semanas. Então a gente acredita que ele talvez deixe essa região, mas com uma certa dificuldade, ou seja, eu não acredito que ele fique muito acima dela. Ao mesmo tempo, eu acredito que ele teste pelo menos o topo dessa região e talvez tente ensaie uma saída dessa região, mas com um retorno posterior. Quanto tempo vai demorar esse retorno? Bom, aqui uma vez que ele abandonou a região, ele retornou a ela em 3, 4 semanas, aqui em 2 semanas, aqui em 3 semanas, aqui talvez ele leve 1 ou 2 semanas para retornar, mas a gente não tem como saber, isso não é uma bola de cristal, mas apenas pela força de volume que o movimento sugere, a gente acredita que seja um voo curto para fora dessa região, com posterior retorno, provavelmente mais um teste aqui na casa dos 6.200, 6.300, tá? E aí, talvez motivado eventualmente por eventos internacionais, mas notem, a Bitcoin tem sido resiliente a esses eventos, tá? Vocês vão ver bastante crítica sobre essa moeda, mas a verdade é que ela está no que a gente chama de platô de inovação, ela está mantendo um patamar estável, só que ela não está acumulando. O gráfico só está andando na lateral em função do tempo. O que dá uma expectativa de acumulação é aumento de volume de negociação. Isso não tem acontecido até agora. Isso talvez comece a acontecer em um momento futuro, é possível, mas até agora não existe nenhum indício de que essa posição atual dos preços se configure em uma acumulação, tá? Então, para encerrar a nossa análise, vamos então para a predição explícita dos preços, e aí a gente vê aqui que o nosso algoritmo independente que faz esse trabalho, ele prevê uma leve alta, tá? Com foco em 6.533 para esse próximo domingo, às 23h59, ele admite sim um intervalo de 6.200 até 6.800, o que corresponde praticamente a um teste no topo da região que ele se encontra. Na realidade, esse limite aqui ele excede a região mais visitada no gráfico anterior, e esse centro dessa região, que é o valor mais provável que ele se encontre, que é o valor predito na realidade, ele se encontra levemente acima do fechamento atual, o que está coerente com a nossa percepção de um movimento em direção ao topo, eventualmente um teste, eventualmente um rompimento da região mais visitada no gráfico anterior, que colocaria os preços dentro dessa região aqui. Para ser um pouco mais preciso, eu acredito que no máximo aqui é metade desse hemisfério norte aqui, então eu colocaria ele dentro dessa região aqui como sub-região mais provável, embora toda essa região aqui é admitida. Pessoal, essa foi a nossa análise dos preços da Bitcoin para essa semana, que termina no dia 28, domingo, às 23h59. Muito obrigado pela atenção. Acompanhe os nossos vídeos, assine o nosso canal no YouTube e não se esqueça de ativar as notificações para ser avisados de novos vídeos, tá? Nós colocamos um vídeo nesse sábado aí, onde é que a gente comenta os principais fatores que podem ajudar a derrubar o preço da Bitcoin e por quê. China, Europa e Estados Unidos, tá? Esse vídeo também está postado aqui no site, aqui em cima, e ali vocês têm o link direto para o nosso canal no YouTube, para a nossa playlist em português. Muito obrigado, bons negócios, até uma próxima.